O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e nela um lagar para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. O texto que nós ouvimos da primeira leitura é uma boa indicação de leitura para o tempo quaresmal. A história de José do Egito. Aliás, é uma excelente indicação de leitura. A partir do capítulo... Começa lá no capítulo 26 e vai até o capítulo 56. É uma história... a história no começo é triste, mas no final ela muda de característica, ela fica uma história alegre. Mas lá no final, a partir do capítulo 53, que as coisas começam a mudar. Então, para você saber o que aconteceu, você tem que ler, né? Não dá para falar de tudo, né, numa vez só. Eu tive a graça de pregar um retiro sobre José do Egito. Foram sexta, sábado e domingo, onde meditamos capítulo por capítulos até o 56. Quem sabe um dia nós conseguimos organizar na paróquia também aqui um retiro desse para a gente vivenciar, não estudar, mas vivenciar a história de José do Egito, que é muito bonita. Um primeiro pensamento que vem sobre José do Egito é que José, na sua vida, é parecido com Jesus.
ou a vida de Jesus no mistério da sua paixão é parecida com a vida de José do Egito. E o primeiro ponto é a inveja. A inveja dos irmãos de José. Porque Jacó amava mais José do que aos outros irmãos. Este amava mais, para nós nos soa estranho. Para nós nos soa estranho. Porque a gente vive ouvindo os pais dizerem que não ama de forma diferente os filhos. Não ama de forma diferente os filhos. Mas a grande maioria deles acrescenta uma frase, é que fulano precisa mais. Eles dizem para a gente, né, no meu caso, nós somos em 9 filhos, né, somos em 9 irmãos. Então sempre há essa discussãozinha de que é o predileto, é o queridinho, né, sempre tem. No caso de 9, né, então é mais verdade que exista isso. Né? E o pai e a mãe estão sempre repetindo essa frase, que não ama nenhum dos filhos mais do que o outro. Simplesmente que tem alguns que merecem, que precisam mais. Né? Alguns até dizem, alguns que são mais cabeçudos, precisam de mais atenção, precisam de mais carinho, precisam de mais... Até usam essa expressão, que é válida. Né? Que é válida. Mas no caso de Jacó com seus filhos, até então, são 11 com José. Porque Benjamim, que é o mais novinho, não nasceu ainda, vai nascer depois que José for vendido para o Egito. Então era 12. Mas até então, são 11. E por que Jacó tem uma certa predileção? Porque é o último filho, né? O último filho, né? E, portanto, né, tem uma certa afetividade maior para com o último filho. Né? E isso causou inveja nos outros irmãos. Causou inveja. E aí, os irmãos de José estavam apacentando o rebanho, e Jacó achou que eles estavam demorando, manda José com uma túnica nova, bonita. Além da túnica nova, José tinha o dom da interpretação dos sonhos. Então, quando os irmãos veem José chegando, eles dizem, aí vem o sonhador, vamos matá-lo. E eles bolam um plano de matar o irmão. E arquitetam até como iriam contar para o pai. Depois a gente mata um dos carneiros aí, sujamos a roupa dele com sangue e pronto. Né? E diz que uma fera o atacou lá no deserto e ele não sobreviveu. Eles arquitetaram até a maneira como iam contar para o pai. Só que Deus tem sempre um projeto, e o projeto de Deus para José era diferente. Quando eles estão pensando assim, vem vindo os mercadores que estão indo para o Egito. Eles decidem vender José como escravo. Eles vendem José como escravo. E aí metade do plano que eles tinham pensado, eles executam, matam um carneiro e suja a veste de José com sangue, volta e conta para o pai que José tinha morrido. E o pai ficou com o coração perturbado porque perdeu o seu filho querido. E o texto vai dizer que Jacó ficou triste durante muitos anos. Durante muitos anos. Porque até então ele tinha certeza que o filho tinha morrido. Então, descrito de forma resumida tudo o que vai acontecer com José. E aí no Egito ele vai se tornar o primeiro-ministro do faraó.
E o povo passa necessidade, passa fome, e José, com uma sabedoria muito apurada, guiada por Deus, ele orientou como que o faraó devia fazer para que sobrevivesse, né? Aí o faraó teve um sonho, né? Que ele viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e pediu que os sábios de Israel explicassem, e nenhum conseguiu explicar, e José explicou exatamente como deveria acontecer. E aí convenceu a explicação de José, e o rei colocou ele como administrador de todos os bens. E o Egito e toda a região passou por uma crise de comida, não tinha comida. E aí José armazenou comida durante 7 anos. E durante 7 anos que teve crise, ele sustentou o povo do Egito e o povo de Israel com alimento. E os irmãos vão até o Egito para comprar alimento, uma das vezes. A primeira vez, aí a segunda vez ele coloca uma taça do seu jogo de jantar no meio do trigo, para que eles fossem pegos e ele pudesse se encontrar com os irmãos. Ele abola lá uma punição, né, que chega a ser cruel o jeito que ele faz, e aí eles descobrem que que aquele homem era o irmão deles. E José pede, porque já sabia que Benjamim tinha nascido, já era moço, e aí, como prova, segura o mais velho, lá preso no Egito, e manda os irmãos voltar para o pai. E diz para o pai que só vai devolver o irmão mais velho se levarem o irmão mais novo junto. E Jacó fica desesperado, porque agora vai perder o filho mais novo também. Já perdeu José, agora vai ser o segundo filho que vai e não vai voltar. E aí, na conta de Jacó, eram 3 filhos perdidos. José, que tinha morrido, o filho mais velho que tinha ficado lá preso, e Benjamim, que agora precisava levar para que o filho mais velho fosse solto. É que José queria conhecer o irmão, e aí ele bolou toda essa situação, levou, e aí acontece a reconciliação dos irmãos, e o texto diz que José chorava a ponto de que o Egito inteiro escutava o grito de José. Quando os irmãos deles, ele reconheceu os irmãos, e depois ele se apresentou para os irmãos. Então, uma situação difícil causada pela inveja, né, que levou depois a uma história de reconciliação. Uma história bonita de reconciliação. E aí a gente entende aquilo que os padres da igreja ensinam sobre a inveja, né? Que dentro dos pecados capitais, os santos padres dos primeiros séculos chamavam de demônios. Os 7 pecados capitais, cada 7 pecados capitais um demônio. E aí tem um comentário que fala que o invejoso, ele não tem inveja do que o outro tem, porque o outro tem e ele não tem, mas ele fica triste porque aquilo que o outro tem deveria ser para ele. É uma tristeza que invade profundamente o coração do invejoso, que ele, né, gostaria, né, ele fica triste pela felicidade do outro, né? Traduzido em poucas palavras, ele fica triste pela felicidade dos outros. E aí a gente se pergunta, será que isso acontece dentro de nós também? Ou só dentro dos outros? Será que a gente tem, em algumas questões, em alguns pontos, em alguns momentos, a inveja? Certamente que sim. Certamente que sim. E se nós identificamos isso em nós, é preciso que a gente tenha coragem de buscar a Deus, buscar em Deus a nossa conversão e mudar, né? Mudar de vida. Por quê? É a mesma atitude que tem as pessoas do Evangelho. Olha a história que Jesus contou, esta parábola que Jesus contou. Jesus está falando dele. Tudo aqui se encaixa com o que Jesus está vivendo. No tempo de Jesus, houve uma grande rejeição a Jesus.
Uma grande rejeição a Jesus. Não queriam aceitar o que Jesus tinha como proposta de vida. E o tempo se passou, nós estamos no século 21. Hoje não são mais os sumos sacerdotes, os doutores da lei, as autoridades religiosas e civis que negam Jesus, ou que não aceitam Jesus. Hoje, Jesus é rejeitado de outra forma. Jesus é rejeitado de outras formas. Quando, por exemplo, não se aceita o que a igreja ensina sobre determinados assuntos. Quando se nega aquilo que a igreja ensina como doutrina em certas questões. Isso é a rejeição a Jesus. Porque a rejeição a Jesus, a rejeição à igreja de Jesus, é rejeição a Jesus. Quem rejeita a igreja, ou aquilo que a igreja ensina, rejeita o próprio Jesus. Não está rejeitando uma ideia, não está rejeitando uma doutrina, não está rejeitando uma maneira de crer. Não, está rejeitando o próprio Jesus. Isso em grande escala. Mas também em pequenas escalas, em pequenas situações. Nós também, como cristãos, como discípulos, muitas vezes também a gente rejeita Jesus. A gente rejeita Jesus quando, por exemplo, a gente troca missa por outra atividade. Uma rejeição a Jesus. Ou então, quando a gente fica dando desculpas, né, para o sacramento da reconciliação. Eu vou conversar com o padre. O padre também é humano. O padre também é pecador. Eu vou me confessar com outro pecador. Isso é rejeição a Jesus. E vai por aí, né, por aí afora. Né? Vários exemplos. Né? Então, é preciso que a gente peça a Jesus a graça de não rejeitá-lo. Né? De não rejeitá-lo. De aceitar aquilo que ele nos propõe, aquilo que ele tem proposto para nós. Aceitar, acreditar e seguir. Somente isso. Somente isso. E com toda certeza isso é um grande desafio, né? Porque a gente quer facilidades, né? A gente quer seguir, mas a gente não quer arcar com as consequências do seguimento. A gente quer um seguimento do nosso modo, que não tenha dor, que não tenha perseguição, que não tenha dificuldade, que a gente não tenha que tomar nenhuma decisão, que a gente simplesmente vá seguindo, né? Vá sendo conduzido. E não é possível. Jesus, no seguimento de Jesus, não é possível. Vai se confrontar com a realidade do mundo. E ao ser confrontado com a realidade do mundo, o mundo vai nos contestar, porque o mundo não quer. O mundo não é nosso amigo. E também não quer aceitar Jesus. Não quer seguir os passos de Jesus. Quer colocar condições para seguir Jesus. E naturalmente, se nós nos colocamos no seguimento de Jesus, nós somos contradição para o mundo. Porque nós iremos caminhar num caminho diferente que o mundo está caminhando. E só por isso já como se diz, já se tem as consequências. Então não tenhamos medo de seguir os passos de Jesus e jamais o rejeitemos. Jamais viremos as costas para Ele. Jamais digamos não a Jesus, nosso Senhor, que nos ama e que nos convida sempre no seguimento dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.